Muito bem, meus caros alunos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula estudando o princípio da inércia e hoje nós vamos corrigir os exercícios que vocês me entregaram, que estão na nossa apostila do PET, a nossa apostila de física do primeiro ano. Serão 7 exercícios e nós vamos corrigi-los aqui agora. Muito bem. Na primeira questão, está escrito assim: um carro estava parado e de repente começou a acelerar até alcançar a velocidade de 30 metros por segundo. Ele demorou 15 segundos para fazer isso. Qual a aceleração do carro? O intuito dessa questão é nós refrescarmos o conceito de aceleração, ver que a aceleração é uma mudança no movimento. Então, se existe aceleração, existe uma mudança no movimento, e relacionar isso com o princípio da inércia, ok? Então, vamos lá. Nós sabemos que a aceleração é a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. O carro ele estava parado, portanto a velocidade inicial dele é zero. Então, no lugar da velocidade inicial, colocamos zero. E a velocidade final dele qual é? 30 metros por segundo, porque ele foi aumentando a sua velocidade até chegar no 30 metros por segundo. E o tempo que ele demora para fazer isso são 15 segundos. Portanto, fica 30 menos 0 dividido por 15. A nossa aceleração, numericamente. 30 menos 0, 30, dividido por 15. 30 dividido por 15 são 2. Portanto, a aceleração é igual a 2 metros por segundo quadrado. Lembrando que o metro por segundo quadrado é a unidade padrão no Sistema Internacional para a aceleração. E tem o significado de que a cada segundo a minha velocidade aumenta em 2 metros por segundo. Então eu estava parado, depois 2 metros por segundo, 4 metros por segundo, 6 metros por segundo e assim sucessivamente, aumentando em 2 metros por segundo a minha velocidade. Portanto, a minha aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. E pode acontecer outra situação aqui, por exemplo, num caminhão correndo com uma velocidade de 50 metros por segundo. Ele vai estacionar e, portanto, reduz a velocidade com aceleração constante até parar. Ele consegue fazer isso em 25 segundos. Qual é a aceleração do caminhão? Ora, nós vamos analisar esta questão. Então, o caminhão estava com uma velocidade de 50 metros por segundo. Essa aqui, então, é a nossa velocidade inicial, porque ele estava no começo do movimento com 50 metros por segundo. Depois, ele sofre uma aceleração que vai reduzir a velocidade. Daí nós já podemos pensar que o resultado tem que ser negativo, porque nós estamos diminuindo a velocidade. E vai diminuindo a velocidade de tal forma que ele consegue parar em 25 segundos. Portanto, o tempo que ele demora para fazer esse movimento é de 25 segundos. Mas qual que é a velocidade final do nosso caminhão? Ele reduz a velocidade até parar. Então, a velocidade final dele é de zero. É zero metro por segundo. Ele está parado, ok? Então, a velocidade final dele vai ser zero, porque ele para. E sabemos que a aceleração é a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo, que ele demora para fazer toda essa mudança da velocidade, certo? Velocidade final. Qual que é a velocidade com que ele termina? Zero, porque ele está parado. Portanto, zero no lugar da velocidade final. Velocidade inicial. Qual que é a velocidade que ele está no início do movimento? 50 metros por segundo. Portanto, no lugar de V inicial, nós colocamos 50. Em quanto tempo ele faz esse movimento? Em 25 segundos. Então, fica assim a nossa aceleração. 0 menos 50 dividido por 25. 0 menos 50 fica 50 negativo. Ok? Dividido por 25. Ora, 50 dividido por 25 são 2. 2 aqui. Negativo dividido por positivo, negativo. Portanto, a nossa aceleração fica igual a
2 metros por segundo negativo. Menos 2 metros por segundo. Lembra, metros por segundo é a unidade padrão do Sistema Internacional de Medidas para a aceleração. Metro por segundo ao quadrado. Desculpa, metro por segundo ao quadrado. E nesse caso, a nossa aceleração ela deu negativa, deu menos 2 metros por segundo ao quadrado. O que significa uma aceleração negativa? Que a velocidade está diminuindo. Então, estava 50 metros por segundo, foi para 48 metros por segundo, 46 metros por segundo, 44 metros por segundo, 42, e assim sucessivamente, reduzindo a velocidade em 2 metros por segundo a cada segundo. Portanto, a nossa aceleração é de menos 2 metros por segundo. Esse é o significado, né, dessa aceleração. Negativo porque a velocidade está diminuindo. Ok. E a questão 3. Agora sim nós vamos aquecendo os motores. O que significa dizer que a aceleração de um objeto que cai é de 10 metros por segundo ao quadrado? Né, que é a nossa conta, quando nós fazemos aceleração, de 10 metros por segundo ao quadrado. Significa que a cada segundo, um objeto que cai, ele adquire uma velocidade, ele aumenta a velocidade em 10 metros por segundo. Ou seja, imagina uma pedra que cai, inicialmente ela está parada, depois de 1 segundo a velocidade dela é de 10 metros por segundo, depois de 2 segundos a velocidade dela é de 20 metros por segundo, e depois ela vai aumentando de 10 em 10 metros por segundo. Portanto, a aceleração é de 10 metros por segundo quadrado. Por isso eu escrevi. Significa dizer que a cada segundo que passa, a velocidade do objeto aumenta em 10 metros por segundo. Além disso, essa que é a parte interessante para o princípio da inércia. Também indica que o objeto ele está alterando o seu estado de movimento. Porque, veja, antes ele estava, por exemplo, parado. E depois ele começa a cair. Então ele muda a sua velocidade. Isso está aqui muito bem expresso pela presença, pela existência de uma aceleração. Porque a aceleração indica uma mudança no estado de movimento, pois você altera a velocidade. Então, esse objeto está alterando o seu estado de movimento. Portanto, pelo princípio da inércia, existe uma força atuando sobre ele. Por quê? Lembremos que o princípio da inércia está nos dizendo que um corpo ele vai permanecer em seu movimento constante, retilíneo e uniforme, ou então com velocidade zero, né? O objeto ele fica parado, a não ser que alguma força atue sobre ele para que ele mude esse movimento, ou então ele continua com velocidade constante, a não ser que alguma força atue sobre ele. Então, como essa pedra, por exemplo, qualquer objeto que cai, ele está alterando o seu estado de movimento, nós podemos dizer, então, que existe uma força atuando sobre ele, conforme o princípio da inércia nos indica. Isso é muito interessante, porque nós começamos agora a relacionar duas coisas. A mudança no estado de movimento com uma força aplicada sobre o objeto. E a mudança no estado de movimento significa a aceleração. Então a aceleração vai ter alguma coisa relacionada com a força que está sendo aplicada sobre o objeto. Ok, vamos para a quarta questão. O que é preciso para mudarmos o estado de movimento de um objeto em repouso ou em movimento retilíneo uniforme? Alternativa A, uma força. Alternativa B, uma velocidade constante. Alternativa C, uma inércia. Alternativa D, uma velocidade nula. Vamos lá. Nós queremos mudar o estado de movimento de um objeto. Esse objeto ele pode estar tanto em repouso, velocidade zero, parado, ou está tendo um movimento retilíneo uniforme, a velocidade não muda. O que nós precisamos?
Veja bem, de acordo com o princípio da inércia, todo corpo permanece em seu estado de movimento, seja em repouso, seja em velocidade, em movimento retilíneo uniforme, a não ser que alguma força atue sobre ele, mudando o seu estado de movimento, certo? Então, os corpos eles vão permanecer do jeito que eles estão, ou em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que alguma força atue sobre eles e mude o seu estado de movimento. Então, o que precisamos para mudar o estado de movimento? Justamente a força. É aquilo que nos explica a primeira lei de Newton. Então, alternativa A, uma força. Por que não é velocidade constante? Porque velocidade constante não muda o estado de movimento. Ele já é um estado estático do movimento. A inércia, ela é uma quantidade que vai nos informar se o objeto, se é fácil de fazer aquele objeto se movimentar, alterar o seu movimento, ou se é difícil alterar o movimento daquele objeto. Então, o que diz se é fácil ou difícil de colocar um objeto em movimento ou de alterar o seu estado de movimento é a inércia. Não é ela que muda, ela que nos diz se é fácil ou difícil. É diferente. E uma velocidade nula também não, cai no mesmo caso, uma velocidade constante. Então, o que muda o estado de movimento de um objeto? Uma força, pelo princípio da inércia. Okay? Essa é a novidade do Newton para esse princípio. Questão 5. De acordo com a primeira lei de Newton, nós devemos escolher uma dessas alternativas. Um corpo permanece em movimento apenas quando houver uma força atuando sobre ele. B. Uma partícula tende a permanecer em aceleração constante. C. Se existem forças atuando, então o corpo está parado ou com velocidade constante. D. Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando não existem forças que atuam sobre ele. É nulo. Quando não existem forças que atuam sobre ele, é nula. Olha, a alternativa correta é a alternativa D. Por quê? Porque é justamente esse o enunciado, né, da primeira lei de Newton. Se não existem forças atuando sobre o objeto, então ele vai permanecer em movimento retilíneo uniforme ou em repouso. As coisas têm essa preguiça, as coisas elas continuam o seu estado natural de movimento, que é ou parado ou com velocidade constante. E para mudar isso, a gente precisa de uma força. É isso que está dizendo a primeira lei de Newton, é isso que está escrito aqui nessa alternativa. 6. A tendência que um corpo apresenta de manter o seu estado de movimento retilíneo ou repouso é conhecida como A. Velocidade, B. Força, C. Inércia, D. Aceleração. Veja, nós estamos aqui dizendo que um corpo ele tende a permanecer em seu estado de movimento. Então, se algo está parado, essa coisa vai continuar parada do mesmo jeito, certo? A não ser que a gente aplique uma força. Então, vamos pensar naquele exemplo da caixa de papelão e da geladeira. Ambos os objetos estão parados, um do lado do outro, uma caixa de papelão e uma geladeira. Qual é mais fácil de colocar em movimento? Ora, a caixa de papelão, pois a massa da caixa de papelão é muito menor do que a massa da geladeira. Portanto, essa quantidade, massa, é o que vai definir essa resistência à mudança de movimento, que nós chamamos de inércia. E essa inércia, essa resistência à mudança de movimento, também a gente pode defini-la de uma maneira um pouco diferente, dizendo que a inércia é a tendência a manter o seu estado de movimento. Manter o seu estado de movimento. Sabe por quê? Vamos pensar no seguinte. Eu tenho um velotrol, isso mesmo, um velotrol, e um caminhão muito grande, uma carreta, vamos lá, uma carreta carregada. Ambos estão à mesma velocidade, de, vamos dizer assim, 10 metros por segundo. Ambos estão com a mesma velocidade, o velotrol e a carreta. Quem é mais fácil de parar?
Quem é mais fácil de parar? Você está lá na frente dos dois e precisa parar um deles. Qual você escolhe parar? Eu acho que se você pensar um pouquinho, você vai acabar optando por parar o Velotrol, certo? Por que você vai optar por parar o Velotrol e não o caminhão, não a carreta, certo? Porque o Velotrol, ele é muito mais fácil de você parar do que a carreta. O que tem de diferente entre os dois que fazem com que um seja mais fácil de parar que o outro? Justamente a massa deles. A massa do Velotrol é muito menor do que a massa do caminhão. Então, é muito mais fácil você parar o Velotrol do que parar a carreta, parar o caminhão. Lembra, pelo princípio da inércia, os objetos tendem a permanecer em seu estado de movimento. Então, se o Velotrol e a carreta estão andando um do lado do outro com velocidade constante, eles vão permanecer nessa linha reta, estrada infinita, essa infinita highway de movimento deles, perpétuo, até alguém chegar lá e parar eles, certo? Então, eles tendem a continuar esse movimento com velocidade constante. E por que eu escolho... Então existe essa tendência de permanecer no movimento. E para eu tirar eles desse estado, alterar esse estado, fazer eles pararem, ou seja, alterar o estado de movimento, porque eles estavam se movendo e agora vão estar parados, eu preciso aplicar uma força, certo? Pelo princípio da inércia. Então eu preciso aplicar uma força. Mas qual desses dois objetos é mais fácil de eu parar? O Velotrol, por causa da massa dele, que é muito menor. E a massa é uma medida da inércia. Então a inércia do Velotrol é menor do que a inércia do caminhão. Isso significa que o caminhão ele oferece mais dificuldade de mudar o seu estado de movimento do que o Velotrol. Da mesma forma que o caminhão, por causa da sua massa, ele tem maior tendência de permanecer em velocidade constante do que o Velotrol. Então esse é o caso. Tal como a inércia é essa dificuldade de alterar o seu estado de movimento, ela também é essa tendência de permanecer no movimento. Porque se você tem dificuldade, pensa comigo, se você tem dificuldade de alterar o seu estado, você tem a tendência de permanecer no seu estado. É por isso que o pessoal fala que é a tal da preguiça, entendeu? Se você está deitado com preguiça, não quer fazer nada, você vai continuar deitado. Por quê? Porque você não quer mudar o seu estado de movimento e porque você quer permanecer no seu estado de movimento. Então, nesse caso, nós conseguimos ver, assim, bem exagerado, com maior clareza, essa tendência a permanecer em seu estado. Que no caso o caminhão tem uma tendência muito maior de permanecer no seu estado de movimento, vamos dizer assim. E por quê? Porque ele tem uma inércia maior, uma massa maior, que é uma medida da inércia, né? Então, a tendência que um corpo apresenta de manter o seu estado de movimento, seja retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniforme, ou em repouso, é a inércia, justamente. Porque se você tem preguiça de mudar o seu estado de movimento, é a mesma coisa de dizer que você não quer mudar o seu estado de movimento ou quer permanecer naquele estado que você está. Então, se você, o que quantifica essa sua querência, essa sua vontade de permanecer no seu estado que você está, sem mudar ele, é justamente a inércia. Muito bem, então para a última pergunta. De acordo com a tirinha, quando a zebra freia para não cair no barranco, as suas listras acabam chegando todas para frente. Por que isso acontece? Então vamos ver essa tirinha. A zebra estava correndo aqui, num galope lancinante, e aí ela viu um penhasco e freia com tanta intensidade que as listras dela acabam chegando todas para frente, né? Por que isso acontece? Veja bem, é justamente... Aí Isaac Newton respondeu pra gente, é justamente a inércia, né? É uma brincadeira com isso, de que a zebra parou, mas as listras continuaram no seu movimento, porque todos os corpos tendem a permanecer em seu estado de movimento.
No caso dessas listras, elas estavam com uma certa velocidade e elas tendem a permanecer com essa velocidade, portanto, quando a zebra para, as listras acabam indo para frente. Como é o caso daquela tirinha do menino andando de skate, não é mesmo? Então as listras elas tendem a continuar o seu estado de movimento e por isso elas chegam todas para frente, fica tudo enrugado, tudo junto ali na parte da frente da zebra, dá para ver a cara de decepção dela por isso ter acontecido. Muito bem, então nós encerramos por aqui a correção dos nossos exercícios. E vocês podem corrigi-los e ver aquilo que vocês acabaram por não acertar. E estou disponível para quaisquer dúvidas que vocês possam ter. A partir da semana que vem vocês já podem fazer atividade complementar sobre a terceira lei de Newton e estar me enviando a resposta de vocês, ok? Então tenham todos bons estudos e até a próxima.